Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero dar uma resposta aí a muitas pessoas que entraram esses dias aí no meu canal para fazer questionamentos, perguntas, gerar confusão e tal. Quem são esses? São os aniquilacionistas, tá? Eu já falei sobre dom de línguas, reclamaram um pouco. Já falei sobre Malafaia, reclamaram um pouco. Já falei sobre arrebatamento antes da tribulação, que eu acredito que seja depois, reclamaram um pouco. Todos os contrários sempre reclamam, mas no caso dos aniquilacionistas foi demais, tá? Foi demais. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, é o que aparece aqui. Fiz também outro vídeo que não se tratava desse assunto, mas eles caíram matando em cima. Então eu vou dar resposta para eles, tá bom? Vamos dar esta resposta, porque o aniquilacionismo é uma grande mentira e um grande perigo para o cristianismo, tá? Uma doutrina falsa e mentirosa. Olha aqui, ó. Para que eu pudesse fazer esse estudo para vocês hoje, eu usei esse comentário Beacon aqui, volume 5, tá? Eu usei esse aqui, o MacArthur, uma exposição dos livros da Bíblia, tá? Usei essa Bíblia de estudos e mais outras que estão por aqui, atrás dessa, tá? E também baixei um livro aqui, digital no meu Kindle, para poder fazer esse estudo para vocês com qualidade. Então, o verdadeiro estudioso da Bíblia é isso que ele faz. Ele pesquisa em várias fontes, ele estuda para chegar a uma conclusão. Agora eu vou mostrar para vocês como é que os aniquilacionistas estudam. Eles usam uma ferramenta só uma ferramentinha, ó. É essa aqui, ó. Essa é a ferramenta do aniquilacionista para estudar a Bíblia. Uma tesoura. Ah, por que uma tesoura? Porque eles têm que cortar muitas passagens bíblicas para que eles possam aí sustentar as suas teses, tá? Então vamos lá, vou citar algumas passagens bíblicas que não tem na Bíblia dos aniquilacionistas. A primeira está em Mateus 25, 46, que diz, Jesus diz assim, ó, irão estes para o tormento eterno. Ó eles cortando aqui, ó. Tormento eterno, inferno eterno. O aniquilacionista, ele acredita que o inferno é provisório. Cai lá, queima até consumir a carne, morreu, acabou, já era. Ele acredita nisso. Mas a Bíblia não ensina isso. Mateus 25, 46, e irão estes para o tormento eterno. Outra partezinha que eles cortam da Bíblia deles. A parábola de Lázaro, apesar de ser uma parábola, ela ensina que o inferno é um lugar em que o pecador, o ímpio, ele está consciente, tá? E lá ele pede uma nova chance, mas já não tem mais condições. Então é um lugar de tormento consciente. Vamos lá, aniquilacionista, vamos passar a tesourinha na Bíblia. O que mais? Mateus 9, 42 a 50, Jesus repete uma frase 3 vezes. 3 vezes. Olha, diz assim, ó. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança para longe de você, porque é melhor entrar no céu cego do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então essas passagens, não é só essas não, tem dezenas e dezenas. Eles, cortam. Então é assim que o aniquilacionista estuda. Agora o cristão verdadeiro, aquele que realmente quer o conhecimento de Deus, ele se dedica a estudar comentários bíblicos sérios, livros sérios, de escritores sérios, de teólogos sérios, para chegar a uma conclusão. E eles entraram com muitos questionamentos e perguntas e tal, e me chamaram de ignorante. Falaram que não conseguiram assistir o vídeo até o fim de tamanha falta de conhecimento que eu tinha. Então eu perguntei para eles, mostrem-me na Bíblia onde existem versículos que dizem que o inferno é provisório, que ele se acaba. A resposta dele foi, não existe esses versículos. Olha, como é que você vai apoiar uma coisa que a Bíblia não diz? E como é que você vai cortar dela coisas que ela diz? Que doutrina é essa? Só pode ser falsa, só pode ser
mentirosa. E eles mesmos admitiram. Pode entrar no outro vídeo, já apareceu no card, vai aparecer na tela final, você vai ver a resposta deles lá. Não existe essa passagem. Tá bom. Mas todo bom aniquilacionista, ele vai te tacar uma passagem na sua cara, assim, ó. E Malaquias 4, 1 a 3. Quero dizer para você, aniquilacionista, que entrou aí para fazer bagunça no meu canal, para ficar me questionando, me criticando, eu não uso a tesourinha de vocês, não. Ó, isso aqui eu não uso para estudar a Bíblia. Não, de maneira alguma. E eu não vou tirar Malaquias 4, 1 a 3 desse estudo. Vamos lá. Vou ler para vocês a passagem em que eles se defendem. Vamos lá. Malaquias 4, 1 a 3. Olha aqui. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo, nem raiz. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, e porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na ideia deles, né? Não, primeiramente eu quero dizer o seguinte, né? Usar esse texto aqui para apoiar que, e aqui está dizendo que o inferno é provisório, olha, tem que bater palma para eles, dar os parabéns. Eles têm que trabalhar lá com o Steven Spielberg, lá em Hollywood, né? Porque eles criaram uma fantasia aqui de uma coisa que o texto não diz. Aonde que está falando de inferno? Aonde que está falando de permanência, de tempo aqui? A Bíblia não está dizendo isso. De maneira nenhuma. Então, além de usar a tesourinha mágica deles, eles ainda usam uma imaginação, né? Parece o fantástico mundo de Bob, né? No mundo da lua. Nada a ver com o que isso quer dizer, tá? Mas isso aqui é uma profecia bíblica e ela tem que se cumprir. Se ela não se cumpriu ainda, ela tem que se cumprir. Eu não posso ignorar esses 3 versículos e dizer isso nunca vai acontecer ou isso já aconteceu. Se já aconteceu, eu vou ter que apontar. Mas isso aqui ainda não aconteceu. Essa passagem em que os ímpios serão queimados, em que virarão cinzas e em que os justos pisarão sobre eles, essa profecia se cumprirá. Vou te falar no final do vídeo, tá? Fica curioso aí, assiste até o fim que vale a pena. Mas o que importa, quando você vai estudar a Bíblia, um livro da Bíblia, você tem que estudar todo ele, conhecer todo o contexto, toda a história do livro. Por isso que eu usei comentário bíblico esse aqui. Eu quis saber o que se passava naquela ocasião. Malaquias, ele é da época de 100 anos depois do cativeiro. Se quiser saber o que é o cativeiro, pode consultar minha playlist lá, Daniel. Já tem estou quase terminando de estudar todos os capítulos dela, tá bom? Então, o que acontece? 100 anos depois do cativeiro, Deus deixou eles lá, 70 anos presos, escravos na Babilônia, para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem pagar pelos seus erros, os israelitas, para que eles se arrependessem. Eles voltaram, reconstruíram o templo, a cidade de Jerusalém, voltaram ali a cultuar ao Deus de Israel. O que aconteceu? 100 anos depois, já começaram a tomar mulheres estrangeiras, já começaram a fazer aquilo que não era agradável ao Senhor. Voltaram às velhas práticas. Então, o que acontece? O que já estava causando isso? Esse aborrecimento, esse abandono espiritual, essa volta para o mundo, esquecimento de Deus. O que estava causando isso? Malaquias ele fala 2 vezes aqui nesse livro aqui, ó. Malaquias 12, 17 diz o seguinte, ó: enfadais o Senhor com vossas palavras. Malaquias falando para o povo. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Olha, vocês se estão cansando, vocês estão chateando o Senhor com as suas palavras. E eles falam assim, mas o que nós estamos falando? Olha aqui, ó. Nisto que dizeis,
qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde estará o Deus do juízo? Então, um pouco do desânimo espiritual daquele povo de Israel, um pouco daquilo que eles estavam vivendo, é porque depois da destruição de Jerusalém, eles já não eram mais aquela potência que eles foram no passado. Eles já eram um país pobre, oprimido, e eles olhavam as nações estrangeiras que adoravam Baal, os deuses cananeus, aqueles deuses daquela época, e eles viam que aquelas nações prosperavam. Por isso eles diziam aqui, né? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Então eles estavam julgando Deus como um fraco, ou Deus estava abençoando os ímpios, os pagãos, e eles estavam ali vivendo naquela miséria. Mas a miséria deles era provisória, era temporária. Então Deus dizia estar cansado disso, né? E é isso mesmo que o aniquilacionismo faz, que é julgar Deus no que ele faz. Não, Deus não pode deixar o pecador queimando eternamente, senão ele será injusto. Não, não pode. Não, Deus... como que nós vamos viver lá no céu sabendo que meu pai e minha mãe estão queimando no inferno eternamente? Deus seria injusto. Deus seria um carrasco. Deus não seria um Deus de amor. É realmente isso que eles estavam fazendo. E é realmente isso que os aniquilacionistas fazem. Querer julgar os procedimentos de Deus. Os caminhos de Deus, a inteligência, a sabedoria de Deus, os planos de Deus são muito maiores. Nós não podemos compreender nesse corpo de carne e osso aqui. Só quando nós estivermos na eternidade com o Senhor é que nós entenderemos. No capítulo 3 de Malaquias, versículos 13 a 15, eles dão sequência no capítulo 4, tá? O capítulo 4 é ligado com o capítulo 3, tá bom? Então é como se fosse ali parte da mesma conversa. Olha aqui, ó. Olha o que diz aqui. Versículo 14, ó. Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus? O que adianta guardar a lei de Deus? O que adianta obedecer à vontade de Deus? Por quê? Olha aqui. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha só. Eles já estavam achando que, nós que somos o povo de Deus, o escolhido, aquele que ele fez aliança, aquele que ele escolheu, separou, deu essa terra, nós estamos aí na miséria. Aqueles povos que rejeitam o nosso Deus, que zombam do nosso Deus, eles estão crescendo, estão prosperando, estão enriquecendo. Puxa, que Deus é esse? Nós não confiamos, não acreditamos mais nesse Deus. Esse não é um Deus justo? Se ele fosse justo, ele daria toda essa prosperidade para nós. Esse não é um Deus de amor. Se ele nos amasse mesmo, ele não nos deixaria nessa miséria. Então é realmente isso que eles estavam pensando. E é realmente isso que o aniquilacionista pensa. Realmente isso, né? Então Deus escreve isso. Ele faz uma promessa para animar o povo. O povo estava desanimado, estavam negando de entregar o dízimo no templo, realmente por isso, por estar desanimado. Nós estamos pobres, ainda tem que dar dízimo. Eles estavam negando, estavam casando com mulheres estrangeiras, desobedecendo a lei de Deus. Eles estavam andando em devassidão, contrários à vontade de Deus. Então Deus faz uma promessa para que eles voltem, para que eles se arrependam, para que eles abandonem essas mulheres estrangeiras, para que eles voltem a cultuar a Deus, para que eles voltem a confiar em Deus. Então, nos versículos 1 a 3 é uma promessa de uma coisa que vai se cumprir. Olha lá, vamos ler de novo. Agora sim você vai entender o sentido dessa leitura. Ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus fala para eles. Essa é uma profecia que tem que se cumprir, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que do Senhor está por vir e os abrasará. E no versículo 3,
e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Então, pare para pensar, aniquilacionista, antes de você vir reclamar aí nos comentários. Olha, preste bem atenção. Vocês acreditam que os ímpios queimarão, virarão cinzas e nós pisaremos, porque essa é a profecia. Tá bom? Então onde será o inferno? Será em cima da nossa cabeça, na eternidade, queimando, e nós vamos olhar para cima e ver, olha, estão queimando lá em cima. Depois, na hora que eles virarem cinzas, nós vamos pisar sobre ele? Porque ou a profecia tem que se cumprir por completo ou não. Tá certo? Então o inferno vai ser em cima. Nós vamos estar ali na eternidade e o inferno queimando em cima, e aí depois que consumir, virar cinzinhas, nós vamos pisar? Não dá certo, né? Não dá certo. Esse tipo de inferno não dá certo. Quando fala aqui, ó, eis que o dia vem ardendo como fornalha, essa fornalha aqui que está dizendo aqui, no tempo dos judeus, eles faziam um buraco bem fundo, tá? E faziam um emplastro e passavam em todo aquele buraco ali, colocava palha e galhos finos e colocava fogo. E deixava aquecer muito. Aquele emplastro, ele virava como tipo uma pedra, certo? Depois que apagava o fogo, eles pegavam e tiravam aquelas cinzas, jogavam fora, colocavam o pão ali dentro, encostadinho no emplastro, ele assava rapidinho. Então é mais ou menos disso que o contexto está falando. Que esses que hoje vocês veem que são fortes como ferro, nós vemos os grandes impérios da estátua de Daniel representado por ouro, prata, bronze, ferro, que é o último, que é o romano, que é canelas de ferro, é ferro. Todos os materiais que resistem ao fogo. Mas no dia do Senhor, no dia que Deus mostrar para o justo que o ímpio não vai prosperar nesse mundo, que ele não vai vencer para sempre, eles serão como palha, serão queimados facilmente. Então tá bom, Alisson. Onde está o cumprimento dessa profecia? Simples e rápido. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler dos versículos 7 a 10. Vamos entrar no contexto de Apocalipse. Cristo veio, já fez uma aniquilação parcial ali, já destruiu os exércitos da besta, do falso profeta, que eu falei no último vídeo. Pegou o falso profeta, a besta, e lançou eles no inferno. E eles ficaram presos ali. Diabo, ele foi lançado no Tártaro, no abismo, e ficou aprisionado por 1000 anos. Nós reinamos com Cristo nesses 1000 anos, ao lado dele, certo? Depois de passar dos 1000 anos, Satanás é solto. E ele sai para enganar as nações. E ele consegue enganar as nações. Os ímpios que estarão no mundo, né, junto com nós que já estaremos transformados. E ele engana esse povo e esse povo se revolta contra Deus. E o que eles fazem? Fazem uma reunião e vão até Jerusalém tentar derrubar Cristo do trono, que é impossível, é uma grande bobagem que eles tentam fazer aí. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 20, 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui foi um bônus para vocês, tá? O diabo e a besta e o falso profeta são os seres humanos, tá? Foram lançados no lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Essa foi bônus para vocês. Mas o que nós queríamos ver aqui era o seguinte, né? De Deus desceu fogo do céu e os devorou. Esse vai ser o dia em que Deus vai mostrar de uma vez por todas para o homem que vale a pena servi-lo. Que Deus realmente vai mostrar para o homem que ele não é justo e que ele vai exercer a sua justiça. E Deus vai mostrar de uma vez por toda que o ímpio ele não vai prosperar para sempre. Deus vai mostrar de uma vez por todas que o justo é que vai prevalecer nessa terra, que o justo é que vai herdar essa terra,
e que o justo é que vai prosperar, é que vai vencer. Nós podemos viver em aflições, nós podemos viver em dificuldades, nós podemos ver os ímpios prosperando, crescendo, se satisfazendo, mas eles serão consumidos nessa terra. No inferno eles ficarão eternamente queimando, mas eles serão desarraigados, eles serão de uma vez por todas lançados, tá, para destruição. E quando de Deus descer fogo do céu e os consumir, finalmente eles virarão cinzas e nós os pisaremos. Mas lembre-se, depois dessa última batalha, que é chamada de Batalha do Armagedon, aí sim Cristo se sentará no trono branco, vai julgar as nações e depois desse dia os lançará no inferno. Então, meu amigo, acredite, o inferno é real, o inferno é doloroso e é eterno. Se você cair lá, você vai queimar eternamente, sofrimento dia e noite. Deus não quer isso para você. Deus te ama, Deus não é um carrasco. Os aniquilacionistas, eles só conseguem ver o amor de Deus quando ele não pune o pecador, o ímpio. Só dessa forma. Eles já se esqueceram da maior demonstração de amor que foi dada em todos os tempos, em toda a eternidade. Foi Deus, o Pai, mandar seu Filho amado, perfeito, para pagar a pena que era sua, que era minha. Ele cumpriu. Ele fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, meu amigo, não perca tempo. Abra seu coração para Jesus. Aceite Ele hoje mesmo como o único e suficiente Salvador pessoal. Aceite Ele como Senhor da sua vida. Arrependa-se. Abandone o pecado e esse mundo. Porque esse mundo passa. A sujeira desse mundo passa. Os ímpios não prevalecerão. É a mensagem de Malaquias. Eles não prevalecerão. Eles serão destruídos. Por mais que eles possam estar no poder hoje, vencendo, prosperando, sendo cada vez mais maus, não tem problema. Um dia Deus os destruirá. E somente aquele que está do lado de Cristo, somente aquele que abriu seu coração para Jesus, somente aquele que serviu e obedeceu à vontade de Deus, esse sim viverá eternamente em gozo, paz e alegria. Sai fora dessa doutrina mentirosa, falsa do aniquilacionismo. Compartilhe esse vídeo. O outro vídeo vai estar aparecendo aí na tela final e compartilhe. Vamos acabar de uma vez com essa grande mentira, essa reinvenção do purgatório, essa coisa antibíblica. Mostrem para mim aí nos comentários versículos que dizem realmente o inferno acaba. Mostrem para mim. Eu mostrei vários para vocês em que diz que não acaba. A tesourinha de vocês não vai funcionar na frente de Deus. E para você, meu amigo, eu quero ler um último versículo. Só mais um. Romanos 9:20. Olha aqui, ó. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra, outro para desonra? Então, quem é você, meu amigo, para dizer para Deus, por que você me fez assim? Por que você vai lançar aquele no inferno? Por que ele vai queimar eternamente? Isso não compete a nós. Nós não temos nem capacidade mental, nem física, nem espiritual de entender essas coisas. O que eu posso dizer para você, o que eu entendo de Deus, é que Ele é justo. Tudo que Ele faz é com justiça. O que eu posso dizer para você é que Deus é amor. Tudo que Ele faz é por amor. Ele lança o pecador no inferno para queimar eternamente, sem deixar de amar, porque Ele já demonstrou o amor dele. Então fuja dessa doutrina. Não questione a Deus. Deus é Deus e Ele sabe o que faz. Deus não é homem que erra. Deus não se engana. Então, a nossa parte não é ser como o povo do tempo de Malaquias. Questionar a forma com que Deus trabalha.
A nossa parte é crer. E se você ama tanto o pecador que você não quer ver ele queimando por toda a eternidade, o remédio que ele precisa é o sangue de Cristo. A salvação que ele precisa é o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, se você não quer ver os seus parentes, nem os seus colegas, nem os seus amigos queimando por toda a eternidade no inferno, prega evangelhos para eles. Essa é a única forma de salvar o pecador. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então salve as pessoas da condenação eterna, pregando para elas nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aos que assistiram até aqui, não vou responder aqueles que já reclamaram, só as novas reclamações. Obrigado.